Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a gente já vai chegar agora na nossa aula sobre calorimetria. Até agora a gente falou do calor de forma geral. A gente falou o que é calor, como ele se transfere, mas o calor, pessoal, ele tem algumas diferenças, tem algumas diferenciações. E a gente vai aprender agora essa diferenciação e como calcular o calor propriamente dito. Então, bora lá. Deixa eu botar aqui. Pessoal, na introdução aqui, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar de novamente da definição de calor, certo? Então, pessoal, tem que estar na cabeça de vocês. Calor é o quê? O que é calor? Deixa eu tirar só isso aqui. Calor é o quê? É energia térmica em trânsito. Ou seja, é a transferência de energia térmica. Não existe calor parado. Não existe calor parado. Nesse exemplo que eu peguei aqui, pessoal, TA é uma temperatura maior que TB, ou seja, o corpo A, que está aqui, deixa eu pegar uma outra cor, pode ser o branco, o corpo A tem uma temperatura maior que o corpo B, certo? Por isso que eu falei que TA, por isso que eu falei que TA é maior que TB, ou seja, o calor, pessoal, vai da temperatura maior do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor, ou seja, nesse sentido aqui, ó, de TA para TB, do corpo A para o corpo B. Só uma coisa, temperatura não se transfere. O que se transfere é calor. E transferindo calor, você pode ou aumentar ou diminuir a temperatura, ou nenhuma das duas, caso esteja ocorrendo uma mudança de fase, como a gente vai ver ainda daqui a pouco. Certo, pessoal? Então, calor, energia térmica em trânsito, que vai do corpo de maior temperatura, no caso meu aqui, o corpo A, para o corpo B, que tem menor temperatura. Certo, pessoal? A gente vai tratar também, pessoal, agora o conceito de calorimetria. Calorimetria. Pessoal, etimologia. Lembra que termometria? Metria, medir. Então, ó, tem medir de novo aqui, ó. Metria. Então, vamos lá. Lembra de medir. Termometria era medir a temperatura. Agora eu tenho calor. Calor. Então, é propriamente calor. Então, pessoal, eu vou medir o calor. Eu vou, então, portanto, calorimetria, ela me dá formas de calcular o calor. Aí o calor vai ser o quê? Duas coisas. Ou vai ser o calor cedido, muitas vezes também chamado de calor perdido, ou o calor recebido, o calor ganho, certo? Então a gente vai calcular. Calor cedido vai ter o sinal de negativo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E o calor recebido vai ter o sinal de positivo. Certo, pessoal? Então, calor, energia térmica em trânsito, que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Calorimetria é a maneira de eu calcular, mensurar, determinar a quantidade de calor que eu estou transferindo. Certo? Então, bora lá. Deixa eu voltar. Tipos de calor. Pessoal, até agora eu falei que o calor se transfere, que é do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E eu falei sobre as três maneiras de conduzir calor, de conduzir não, de transferir calor, condução, convecção, radiação. Pessoal, aqui a gente vai ter que fazer uma coisa. A gente vai ter que fazer uma diferenciação de calor. Então, eu vou ter aqui calor. Calor, pessoal, vai ter dois tipos de calor. Vou botar aqui um pouquinho para cá. O primeiro calor, pessoal, eu vou chamar de calor sensível. Calor sensível. O que está inerente a esse calor sensível? Variação de temperatura. Variação de temperatura. Opa. Temperatura. Ou seja, o calor sensível me indica que tem um ΔT. Esse ΔT pode ser positivo ou negativo, como a gente vai ver, mas sempre tem um ΔT relacionado ao calor sensível. Calor sensível tem variação de temperatura. Calor sensível tem variação de temperatura. E a gente vai ter um outro calor, pessoal, que não tem variação de temperatura, que é o famoso calor latente. E o que é intrínseco ao calor latente é a mudança de estado físico. Certo, pessoal?
Aqui, portanto, tem uma mudança de fase. Quando eu tenho mudança de fase, pessoal, o meu ΔT é nulo, é igual a zero. Então, pessoal, tem que saber aqui que o calor tem dois tipos de calor. O calor sensível e o calor latente. No calor sensível, eu sempre vou ter uma variação de temperatura, um ΔT. Mas um ΔT, ele pode ser positivo ou ΔT negativo. Isso quer dizer o quê? Que aqui minha temperatura final é maior que a minha temperatura inicial e aqui minha temperatura final é menor que a minha temperatura inicial. E o calor latente, pessoal, eu não tenho um ΔT. Meu ΔT é nulo, não tem variação de temperatura. Não varia minha temperatura. Mas por quê? Porque ocorre uma mudança no estado físico da matéria que eu estou tratando. Pessoal, novamente, calor sensível, latente. No sensível, eu tenho uma variação de temperatura. No latente, não varia minha temperatura porque existe uma mudança do estado físico da minha matéria. Certo, pessoal? Tem que gravar. A gente vai calcular os dois, tanto sensível quanto latente. Então tem que ficar certinho na cabeça de vocês aí. Bora olhar um gráfico, pessoal, que vai ajudar um pouquinho. Olhem esse gráfico aqui. Vou aumentar um pouquinho ele. Vou botar grandão aqui. Só aqui, olhem. Eu vou ter, um corpo está saindo a temperatura 1 aqui embaixo. E ele vai chegar na temperatura 2 aqui em cima. Temperatura T2 aqui em cima. O que ele faz, pessoal? Ele parte do sólido, ele está sólido. Vejam que essa primeira inclinação aqui, pessoal, o que ocorre com a temperatura? Eu tenho uma temperatura T1 e vai para uma temperatura TF. Ou seja, eu tenho um ΔT, que no caso eu calculo por TF menos T1. Se eu tenho um ΔT, pessoal, que tipo de calor vai ser isso aqui? Vai ser um calor sensível, do tipo QS, calor sensível. Eu tenho um ΔT, pessoal. No caso aqui, o meu sólido, ele tá sólido, tá aumentando a temperatura dele, então quer dizer que TF é maior que T1. E se eu tenho ΔT, esse calor aqui, ó, esse calorzinho aqui que eu tô medindo aqui, porque aqui, pessoal, é calor recebido. E aqui é temperatura. Minha temperatura subiu, o meu QS é positivo. Então, o que é QS, pessoal? Tem calor sensível. Beleza. Aqui, pessoal, quando ocorre a fusão, ou seja, o meu sólido se transforma em líquido. Pessoal, olhem para esse patamar na horizontal. Existe variação de temperatura? Não. Não tem variação de temperatura aqui. O que ΔT é zero. Por quê? A temperatura fica em TF. Não tem variação de temperatura. Mas tem calor? Tem. Olha o calor aqui. Olha o calor aqui. Que no caso é Q2, que está difícil de ver, mas é Q2. Então, pessoal, esse calor aqui, eu vou chamar ele de QL, que é latente. Pessoal, o que precisa gravar muito bem gravado nisso aqui? No calor sensível, a minha reta é inclinada. Ela tem uma inclinação. No caso aqui, pessoal, eu estou falando de uma curva de aquecimento, tá? Aqui eu estou falando de uma curva de aquecimento. Tem curva de resfriamento, que a gente vai ver quando falar de calor latente. Certo, pessoal? Então, tem inclinação. Se tem inclinação, é calor sensível. Aqui, pessoal, a inclinação é nula. É um patamar na horizontal. Não tem variação de temperatura. Portanto, é calor latente. Então, terminou aqui. Chegou no máximo. Vai transformar, vai ter variação, vai ter uma mudança de fase. Vai se transformar de sólido para líquido. Para de variar a temperatura. Continua ganhando calor, mas a temperatura não muda. Chega aqui, já é totalmente sólido. Aí volta a subir a temperatura novamente. Então, aqui, pessoal, eu vou ter novamente calor sensível. Vejam, olha a variação de temperatura que eu tenho. Eu saí de TF e fui para TE. Variou minha temperatura. Variou a temperatura, é calor sensível. Beleza. Chegou aqui nesse ponto D. Eu vou transformar de líquido para vapor. Olha aqui esse patamar novamente. Não tem variação de temperatura, continua TE. Do início ao fim da transformação de fase, a temperatura é a mesma. Não tem variação de temperatura. Então, é o que isso aqui? É QL, calor latente. Então, o Q4 aqui é calor latente. E aqui, pessoal, depois que terminou de transformar, está totalmente vapor, vai voltar a aumentar a temperatura. Opa, deixa eu botar o Ctrl Z aqui. Vai voltar a aumentar a temperatura. Ou seja, isso aqui volta a ser QS.
Então, pessoal, o que precisa gravar nesses gráficos? Inclinação assim ou assim. Assim é aquecimento, e aqui em resfriamento é calor sensível. Se está no patamar na horizontal assim, é calor latente. A gente vai ver a fórmula. A gente vai ver que na fórmula do calor latente não tem temperatura, porque a temperatura não varia. Já no calor sensível tem temperatura, uma vez que a temperatura varia. Pessoal, então vamos gravar nesse gráfico. Reta inclinada, calor sensível. Reta na horizontal, patamar, calor latente. Pessoal, essa aulinha só foi para introdução. Vou falar um pouquinho mais de calor sensível na próxima aula. Então, pessoal, brigadão. Até a próxima videoaula.